Por que pisa tanto, Vidas Trans? Pisa menos, livro. Que livro é esse, minha gente? Pisa menos no meu sentimento. É sério, tipo, lendo assim, aí tipo, tendo que segurar o choro, é muito doido isso. Uma lição de empatia. O jeito que o livro Vidas Trans é escrito é muito um relato, assim. É muito pessoal, né? Tem um toque assim, muito verdadeiro das pessoas, sabe? E a maneira como elas contam as histórias dá vontade de ficar assim, gente, conta mais. Sabe, desde a introdução da Laerte, sim, que eu já fiquei assim, gente, eu não sabia que tinha Laerte nesse livro, oh, que maravilhosa. E aí ela escreve tipo 2 páginas, eu fiquei assim, não, filho, não, vai. Escreve mais, pode ter 500 páginas no livro, não me importo, vambora. Como cada um dos autores vai contando a sua história, tem uma cara de narrativa ficcional. Tipo, é uma historinha que você quer saber, tipo, o que acontece depois disso. Exato. E aquela sua ex? O que aconteceu com a sua ex? E ao mesmo tempo é muito... e aí eu acho que aí é que pega na emoção. Porque ao mesmo tempo é muito interessante, porque você fica empolgado, assim... Quero saber mais o que aconteceu nessa vida. E são pessoas que lutaram pra chegar onde estão, né, pra construir o seu próprio senso de identidade. E ao mesmo tempo... é emocionante porque tem umas horas que as pessoas passam por uns perrengues que você fala assim, eu não acredito. Você fala assim, meu Deus, não é possível, depois de tudo que você passou, João, ainda me acontece um negócio desse depois da cirurgia, e você fica assim, não é possível! Tipo, cirurgia sem anestesia, separado pela polícia, ser, tipo, expulso de casa pela família... sofrer com namorado, namorada, ou tipo a impossibilidade de se sentir amado. Você vai lendo como se fosse um relato assim de um livro de ficção, mas você sabe que são pessoas de verdade que estão aqui contando a história deles. Sim. E aí dá um aperto assim no coração. Se você nunca ouviu falar de Vidas Trans, este livro maravilhoso que estamos segurando, eu vou falar uma sinopsezinha aqui pra vocês. Ele vai narrar a vida de 4 pessoas trans, pelas palavras dessas pessoas trans, todas maravilhosas. Temos aqui a Mara Moira, temos João Nery, temos T. Brandt e temos Márcia Rocha. E o que é muito louco é que, assim, por mais que a gente hoje em dia, né, principalmente agora, 2017, a gente tem acesso a muitos relatos pela internet e tudo mais, essa galera aqui é uma galera, gente, que, fora o T. Brandt, tá desde os anos 70 brigando por um lugar ao sol. Estavam vivendo numa época em que não se sabia o que era transgeneridade ao certo, eles viram os estudos começarem a acontecer, ou seja, eles mesmos não sabiam o que eles eram, eles sabiam como eles se sentiam, mas eles não se identificavam com nada. Isso é uma coisa muito louca, você perceber como que a luta pelo reconhecimento do que é ser transgênero foi sendo batalhada década atrás de década. E como que essas pessoas quase sem querer foram pioneiros nessa luta por demonstrar essa identidade de forma pública, como por exemplo a Márcia Rocha, que foi a primeira travesti a ter o nome social no site da OAB. Sim. E a história tá aqui de como isso aconteceu. João Nery, que conheceu o Jean Willis e foi lá peitar o Jean Willis, sim, porque o cara tava lá dando uma palestra falando sobre direitos de homossexuais, de lésbicas e de bissexuais. E aí esperou terminar, né, a palestrinha lá e falou assim, então, Jean Willis, muito legal tudo que você falou, mas assim, eu não ouvi nenhuma vez você falar sobre pessoas trans. E aí o Jean Willis, putz, realmente. E aí, a partir daí, eles começarem um contato que levou a elaboração e a apresentação dessa tentativa de criar uma lei para que as pessoas possam usar o seu nome social e possam ter direito a ter um documento, porque tem uma parte, aliás, nessa parte do relato do João Nery, tem uma coisa muito doida, assim, que ele tava falando assim, que a pessoa transexual, ela tem uma coisa negada de si mesma, que é o próprio direito de existir enquanto pessoa, você não tem CPF. Sim. Ou você é obrigado a lidar com aquele CPF que te lembra algo que não bate com o que você sente, ou você simplesmente não existe. Isso é uma coisa muito maluca. A gente tava falando agora sobre como as narrativas aqui, as histórias parecem coisas ficcionais. E é interessante falar sobre isso porque a Glória Pérez, que é uma escritora de novelas da Rede Globo, chamou tanto o T. Brandt como o João Nery para serem consultores da novela Força do Querer, que já tá no ar.
E o T. Brunch, inclusive, vai participar de um dos episódios da novela que vai no final de julho. Ou seja, a gente vê que em 2017 está sendo de fato o ano em que a transgeneridade está falando assim, pá, na sociedade. Olha só, estamos aqui. Eu existo. Eu existo. E esse livro é tanto uma lição de empatia para as pessoas que ainda não entendem muito bem a questão da transgeneridade, como é também uma puta experiência para as pessoas que já aceitam essa ideia muito bem. Então se você assiste, por exemplo, os canais das pessoas trans que tem no YouTube, eu acho que a sensação é muito parecida, né? Porque parece que você... aquela mesma sensação que a gente tem quando a pessoa abre a sua vida no YouTube, né? E conta suas histórias e vai dizendo um pouco isso. Eu acho que é a mesma sensação que você tem lendo. E você tem esse registro dessas pessoas que tiveram que conviver com parte ainda do governo da ditadura, Sim. que tiveram que enfrentar alguns tipos de situações que hoje a gente percebe até o quão privilegiado a gente é, embora haja muito pra se lutar ainda. Sim. Você percebe o quanto a gente é privilegiado, porque essas pessoas passaram uns perrengues que, assim, sério, tem que ler pra se emocionar e ver o quanto é difícil você assumir quem você é quando não tem nem não tem nem ninguém do seu lado. Exato. Que você possa dizer assim, tipo, então vou me basear em fulano, né? A Mara fala da Roberta Close, tipo, o fato de ter a Roberta Close e dela estar num Quanto filme... isso foi libertador. tipo, existe alguém que se sente assim e que é parecido comigo. Então eu acho muito interessante poder entrar em contato com esse tipo de narrativa aqui. Como sempre, para comprar o livro, basta você acessar o primeiro link da descrição desse vídeo. Esperamos que você tenha gostado, que a gente tenha conseguido passar para vocês o quanto a gente se apaixonou pela leitura desse livro. Foi uma coisa assim que eu realmente não esperava, por mais que eu já conhecesse parte dos autores e parte da trajetória deles, eu realmente não imaginava que isso fosse me mudar tanto, que isso fosse me tocar tanto. Então eu recomendo profundamente. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário dizendo o que você pensa ali embaixo e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo para todos vocês, obrigado por assistir até aqui.